Hoje falaremos sobre a quarta lâmpada, que é o espírito do conselho. E antes de iniciar, que fique claro uma coisa. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, porque essa desejou ele acima de tudo, como o próprio Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu, salvação, comunhão com Deus. E as outras coisas, casa, dinheiro, família, profissão, sucesso financeiro, vos serão acrescentadas. Jesus quis dizer que eu tenho que me aplicar no meu relacionamento com Ele. Muito bem. Quando a pessoa se aplica, se batiza, se arrepende, começa a obedecer, e ela recebe o dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo, então o Espírito Santo dentro dela traz os frutos. E esses frutos começam a fluir naturalmente. Não é uma coisa forçada, que ela tem que se contorcer para fazer, porque é difícil fazer. Não. Flui naturalmente o amor em ajudar o próximo, que é um fruto. Flui naturalmente a paz de espírito, mesmo diante das lutas. Flui naturalmente a alegria, a satisfação de saber que ainda que as coisas não estejam boas, ou como eu quero, mas o mais importante eu tenho, e que esse mundo não tem, que é a vida eterna, a fé num Deus vivo. Flui a longanimidade, ainda que as coisas não estão como eu quero, mas em Deus eu tenho a capacidade de esperar. Não é algo forçado, é perseverança. Flui a fidelidade. Eu tenho consciência que se eu falhar com Deus, eu não vou ter direito de cobrar dele. Flui dentro da pessoa a benignidade. Ela não faz o bem visando algo em troca. Flui a bondade. Flui a mansidão, o domínio próprio. E é algo natural. Pastor, eu não vejo isso em mim. Porque você tem que colocar Deus acima de tudo. E não apenas os frutos. Aí entra depois a ação do Espírito Santo, trazendo a revelação dos 7 atributos, que é a qualidade de Deus, a coragem, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o temor e o conhecimento. Por isso, gente, que o Espírito Santo não é dado a qualquer um, somente aquele que sacrifica. Se você reconhece que não o tem, e hoje você decidir se arrepender, se entregar, Deus é quem dá o Espírito. Ele vai ver em você essa entrega e Ele vai te dar o Espírito Santo. E você vai fluir rios de água viva. E aí você vai ter essa quarta lâmpada, que é o espírito do conselho. O espírito de conselho nos dá a capacidade para aceitarmos conselhos, vindos de pessoas verdadeiramente de Deus, sem rebeldia e murmurações. Também aconselhar a outros que vemos que estão por um caminho errado, ou por caminhos errados. E, principalmente, nos autoaconselharmos. E aqui fala de um exemplo. Moisés foi um homem que desfrutou de uma profunda intimidade com Deus, mas foi necessário que o Senhor usasse Jetro, seu sogro, para aconselhá-lo diante de uma situação que o desgastava por completo. Moisés se arrebentaria em um esforço e a situação se tornaria insuportável. Que situação? Atendendo o povo da maneira como ele atendia, porque era ele quem julgava as causas, né? Era muita gente, e Moisés, um somente. Temos aí o espírito do conselho, agindo em Moisés, ao receber uma direção importantíssima de Jetro, que era o sogro. Ele foi capaz de absorver, aceitou, colocar em prática e foi extremamente bem-sucedido. Tudo isso está escrito em Êxodo 18, a partir do versículo 15. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Foi extremamente bem-sucedido.
Muito bem, olha que interessante. Olha como que o espírito do conselho age em quem tem o Espírito Santo. Agora um detalhe. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, porque aqui fala o seguinte, que o espírito do conselho pode vir pela boca de alguém que é usado por Deus, o pastor, o obreiro, tua esposa, teu marido, alguém que realmente você sabe que aquela pessoa tem uma vida com Deus. Deus pode usar a boca dela. O Espírito de Deus pode nos dar um conselho através da própria palavra de Deus. Quando nós meditamos, Deus fala. Como o Espírito Santo pode nos aconselhar testificando em nosso próprio espírito. Quando Deus fala conosco, dentro de nós, não é uma voz que a gente ouve. Penso que você que tem o Espírito Santo entenda. Quando diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso, é quando Deus fala. Seria o autoconselho. Deus diz para a pessoa, olha, lembra que quando você era fiel, eu te honrei? Lembra que quando você estava no primeiro amor, tudo era diferente? Lembra que quando você orou, eu te dei vitória? Lembra que quando você se entregou no jejum, enfim, Deus faz a pessoa entender através das experiências que ela teve. Então são 3 pontos. Deus fala por alguém, Deus fala pela própria palavra e o Espírito Santo testifica com aqueles que já tiveram experiência com ele. Muito bem. Só que, infelizmente, há pessoas que rejeitam o conselho de Deus. Aqueles que rejeitam, fica evidente que são aqueles que não abriram mão da sua própria vontade. São aqueles que até agora não receberam o Espírito Santo justamente por causa disso. Porque querem servir Deus à sua maneira, não à maneira dele. Então fazem concessão do que devem e do que não devem fazer. Tipo, isso eu faço, porque para mim é viável e é fácil. Isso não, jamais eu farei isso, porque eu não vou perdoar o fulano de forma alguma. São pessoas que elas, mesmo sabendo que o conselho vem de Deus, vem da palavra, mas elas se acham no direito, devido ao seu coração duro, de repente seu orgulho, sua vaidade, se acham no direito do seguinte: eu sei o que eu estou fazendo e o que eu bem entendo, e Deus me entende. E segue errando, caracterizando que essas pessoas não receberam o Espírito do Senhor. Porque o normal em quem recebe o Espírito Santo é avaliar. É avaliar aquilo que é dito. Pesar, está escrito, pesar o Espírito. E a pessoa pensar, poxa, Deus falou isso comigo, Deus falou isso através do pastor, da minha esposa. Às vezes, é claro, Deus fala através de um parente. Mas como disse Jesus em Nazaré, profeta em casa não tem o quê? Não tem honra. Às vezes, porque a esposa que está falando ao marido, porque é parente, você não sabe de nada. Mas Deus está a falar. Mas o orgulho não deixa a pessoa ouvir. Caracteriza que não tem o Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ou pretende tê-lo, porque aí ela vai começar a obedecer, ela avalia, ela pensa. Falando de Moisés, olha que coisa maravilhosa. Quando o povo saiu do Egito, era muita gente. Deus deu de princípio as leis dos 10 mandamentos. Mas aquelas leis não eram todas as leis. Imagine, um país, uma nação, sem lei, vai virar anarquia. Se não há lei, qualquer pessoa pode te roubar, invadir tua casa, te agredir. E o que você vai fazer se não há lei para isso? A lei coloca ordem, faz com que as coisas se ajustem. Então imagine uma multidão saindo do Egito, caminhando a terra prometida. É óbvio que onde tem gente, tem problema. Então Deus deu o livro de
no livro de Deuteronômio, Números e Levítico, são 3 livros da lei. Tem lei para quem rouba, para quem mata, para quem adultera, para quem deve e não paga. Tem lei para tudo. E quem era que julgava? Moisés. Só que existem situações que quando você, mesmo sendo de Deus, está no piloto automático, fazendo por fazer, você não consegue perceber coisas simples. O que Moisés fazia todo dia? Sentava, fazia-se uma enorme fila, imagine o tamanho, e só ele julgava o povo. Sentava uma pessoa, pois não, olha, porque fulano me prejudicou, tal, pegou tantos animais meus, não devolveu, então ele vai ter que devolver assim, senão... Julgava a causa. Próximo. E o sogro, que era de Deus, foi visitar Moisés, está lá escrito. Vendo essa estratégia mal feita, vendo esse erro, vendo Moisés trabalhar no piloto automático, viu que ele terminava o dia cansado e as pessoas, coitadas, não eram atendidas como precisava. Então, o Espírito Santo usou a boca de Jetro. Falou, olha, faz o seguinte, Moisés, vou te dar um conselho. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus e que aborreça a avareza, que não se venda. Põe esses homens como chefe de 1000, aqueles que tiver um pouco menos condição, chefe de 100 e chefe de 50. Eles vão julgar a causa junto contigo. A causa que lhes forem demasiadamente difícil, eles trarão a ti. Mas as menores eles julgam. Moisés, é mesmo? Que ideia maravilhosa! E nós estamos falando do homem que tirou o povo do Egito. Nós estamos falando de um homem que tinha intimidade com quem? Mas acontece, às vezes você não consegue enxergar certas coisas. É aquela velha história, quem tem mau hálito não sente, mas quem está ao teu lado vê. E se essa pessoa é de Deus, ela vai te dar um conselho. E se você tem o Espírito de Deus, você vai pesar, você vai avaliar. Se você não tem, tu já vai ignorar. Tu já vai retruncar. Nem quer saber, é assim mesmo. Eu sou o que sou, para acabar. Infelizmente, Moisés era o líder. Quem era Jetro? Jetro era um sogro, pastor de ovelha. Mas Moisés viu na boca dele Deus falando. E ele foi humilde para dizer, assim será. Ele pegou 70 homens de princípio, pôs as mãos sobre eles, e os 70 carregou o fardo com Moisés. E a coisa fluiu. Traduzindo, quantas coisas na sua vida poderiam mudar se você desse ouvido à palavra de Deus? Quantas coisas no teu casamento, na tua saúde, na tua família, no teu interior, no teu emocional, já deveria ter mudado se você ouvisse o homem de Deus ou a pessoa de Deus que te deu um conselho. E por não ouvir, a pessoa acaba cometendo sempre os mesmos erros. E tem gente que é assim, teimosa. Ela erra na mesma coisa, sabe, mas não quer mudar. Se essa pessoa que não tem o Espírito do Senhor decidir começar a obedecer, a seguir os conselhos, Deus sonda a mente e o coração. Vendo essa entrega, Deus vai dar o que ela precisa. Do contrário, vai seguir errando. Então, esse exemplo é muito maravilhoso. Vamos continuar. No tempo dos antigos profetas, juízes e reis, existiam os que aceitavam e os que não aceitavam o conselho. E aqui fala, como o rei Saul, que recebeu o Espírito do Senhor, teve seu interior mudado, foi ungido por Deus como o primeiro rei de Israel. Mas, por não ter acatado as direções que recebeu do Espírito do conselho,
fracassou no seu reinado, que lhe fora confiado. O contrário desse exemplo foi Davi, sucessor de Saul, que em meio às maiores batalhas enfrentadas, Davi foi capaz de aconselhar ele mesmo, o que garantiu sucesso como rei de Israel. E qual foi o conselho que ele deu? Aqui diz, para si próprio, né? Porque você, Salmo, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Davi falando para si próprio. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43, 11. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só. Aqui nós temos um exemplo, podemos assim dizer, inverso, né? Nós estamos falando da pessoa se submeter para ter o espírito do conselho, mas nós temos o exemplo de Saul, que é o inverso. Veja que Saul foi levantado por Deus, ele profetizou. Foi Deus quem colocou ele no trono. Só que aconteceu com Saul o que acontece com muitas pessoas. O que aconteceu com Satanás? O coração se elevou. O orgulho. Aquela ideia que eu não preciso mais. Eu não preciso mais fazer isso. Veja que a grande maioria das pessoas que a gente orienta para voltar à fé, a grande maioria, quando a gente está orientando, ela, eu já sei. Não, isso eu fiz, isso eu faço. Mas essa não tinha que ser a resposta delas. A resposta delas tinha que ser o seguinte: eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar ao início de tudo. Porque quando a pessoa já está bem, e quando ela tem um tempo na igreja, ela começa, repito, a abrir brechas e dar concessão à sua carne. E ela começa a achar o seguinte: não, agora eu não preciso mais fazer tantas coisas. Eu não preciso mais seguir tantas regras. Eu posso agora, porque eu estou bem, não tenho lutas. Entenda, ela não diz assim. Mas o comportamento da pessoa é esse. Porque ela deixa de usar a sua fé, deixa de obedecer e começa a fazer as coisas à sua maneira. E aí entra aquela questão de apagar o espírito. Como que uma pessoa, seja obreiro, membro, pastor, seja quem for, vai apagar o Espírito Santo? É quando ela deixa de aceitar os conselhos de Deus, a direção dada por Deus. Falando de Saul. Saul teve muitas vitórias, só que havia a lei da guerra. Quando fosse para a guerra, Deus dava a lei, ó. Não pega nada, queima tudo. Ó, faz isso, aquilo. De princípio, Saul fez assim. Só que era tantas vitórias, o homem se exaltou tanto que o coração dele se orgulhou para fazer tudo do seu jeito. E ele foi para uma batalha e Deus deu a direção e ele fez o oposto. Deus disse que não era para tomar os despojos e ele tomou. Porque ele pensou: mas eu sei o que eu estou fazendo. Mas ele desobedeceu. E ali começou a apagar o espírito, entristecer Deus. O segundo e maior erro, dentre tantos, era que quando eles iam para a batalha, era levantado um altar e se pedia a Deus que desse vitória naquela batalha. E a responsabilidade de sacrificar era do profeta, que na ocasião era Samuel. E a Bíblia diz que Samuel se demorou. Saul, impaciente, já mal com Deus, falou: vou esperar não, sabe de uma coisa, me daqui que eu mesmo vou sacrificar. Eu também posso. Ele começou a fazer as coisas à sua maneira. E não é isso que acontece com muitos na igreja? Pessoas que faziam tudo bonitinho, direitinho, nos seus propósitos, nas suas orações, nas suas vindas à igreja, nas suas campanhas com Deus. E ao longo do tempo, elas começam a fazer tudo de qualquer maneira, porque na cabeça delas já não precisam mais fazer. Foi aí que Deus disse para Saul, para Samuel, não fique com pena de Saul. Eu já o rejeitei, porque ele não quer me obedecer.
E Deus foi buscar quem queria. E você observa que a pessoa, quando não se arrepende, ela começa numa degradação espiritual. Saul, que um dia foi aconselhado por Deus, e por se tornar surdo, apagou o espírito e desagradou a Deus, o homem ficou tão cego que ele começou a tomar conselho com negromontes, com feiticeiros. Olha que ponto chegou. E foi aí que ele ficou endemoniado. A Bíblia diz que um espírito atormentava a mente dele, e até então, na ocasião, Davi tocava o quê? A harpa, para acalmar os nervos, porque o diabo atuava nos nervos dele. Olha que ponto chega uma pessoa que acha que já não precisa mais servir a Deus. Então, esse exemplo é muito claro. Já Davi cometeu erros. Mas quando Deus dava a direção para Davi, por exemplo, Davi fez o censo. Era pecado contar os soldados, porque fazendo isso eles estariam se apoiando na sua condição. E Deus deu a lei, não fazer censo. Davi fez. Errou, a Bíblia diz que Satanás incitou e ele se deixou levar. Davi sempre confiou em Deus, que em todas as batalhas Deus estava com ele. Ele não precisava daquilo. E a Bíblia diz que veio uma praga sobre Israel. E o profeta falou com Davi, Davi reconheceu e disse: o que eu tenho que fazer? Vai na eira de Araúna e levanta um altar e se arrepende. Então Davi se arrependia e não seguia errando, ele mudava de rumo. Por isso que a Bíblia diz que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. Deus sabe que eu estou sujeito a errar. E Deus espera que eu me corrija e não siga mais errando, que eu siga acertando. Foi o que fez Davi. Por isso que, por ele ter o Espírito do Senhor, porque se submetia a ele tinha a condição de aconselhar a si próprio. Se você pegar os Salmos, que é excelente, você, depois dos Evangelhos, lê os Salmos, pelo menos um. Se for muito grande, leia metade. Você vai ver momentos em que Davi estava em aflição, perseguido, em pecado, momentos que ele estava feliz. Cada salmo retrata como que ele se comportava diante de Deus, se aconselhando a si próprio. E aqui termina: a voz do diabo perde força para aqueles que é humilde e segue a direção do Espírito do conselho. E qual o conselho que o Espírito Santo, para concluir, dá para todos nós nesta noite? Obedeça. Independente de quem está aí ao teu lado, às vezes tem pessoas que não te motivam a obedecer. São pessoas indisciplinadas, que não têm reverência com as coisas de Deus. Pessoas que não têm temor. E o normal de quem se junta com essas pessoas é acabar se contaminando. E acabar se tornando como elas. Então você que tem visto isso, dê um conselho para essa pessoa. E se ela não mudar, deixe de andar com ela. Pastor, mas é da minha família. Então você tem que vigiar, como Jesus disse. Porque se uma pessoa não tem consideração, respeito, temor com as coisas de Deus, o que ela tem para me ajudar? Nada. E você não ter comunhão, intimidade, é preservar a tua própria salvação. Amém? Se você reconhece que não vinha seguindo os conselhos de Deus, comece a mudar hoje. Se você reconhece que apagou o espírito, porque teu coração se elevou e você começou a fazer tudo do teu jeito, mude. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém?